Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para, diante da Palavra de Deus, colocar o nosso coração, depositar toda a nossa fé e entrar nesse processo de crescimento espiritual na vivência com a Palavra que transforma a nossa vida. Para o nosso estudo bíblico de hoje e sempre, nós precisamos contar com a assistência do Espírito Santo, para que nós consigamos compreender e captar tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Supliquemos o dom do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega a sua palavra, também o seu caderno de estudos, para nós anotarmos o texto que nós vamos estudar no dia de hoje. Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 28. Todo o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 7, versículos de 1 a 28. Vamos ler o texto? Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa rei de justiça, e ele é também rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim da vida, ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo dos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e ainda lhe deu sua bênção, a ele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, aquele que recebe a bênção é, sem dúvida, menos importante do que aquele que dá. Além disso, os filhos de Levi que recebem o dízimo são homens mortais. Lá, porém, o dízimo foi recebido por alguém do qual se declara que está vivo. Podemos até dizer que na pessoa de Abraão, aquele que devia receber o dízimo, Levi, entregou o dízimo, pois ele estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque veio ao seu encontro. O sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Tendo mudado o sacerdócio, muda necessariamente também a lei. Com efeito, aquele de quem se dizem estas coisas é de outra tribo, da qual nenhum membro jamais serviu ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor descende da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Tudo isso fica mais evidente ainda quando, segundo a semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Ele, com efeito, recebe este testemunho: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Este fato significa a abrogação do preceito anterior, por ser fraco e inútil, pois a lei não levou nada à perfeição, mas significa também a introdução de uma esperança melhor, que nos permite aproximar-nos de Deus. Isso não acontece sem prestação de juramento. Aqueles tornam-se sacerdotes sem que alguém prestasse juramento. Jesus, porém, tornou-se sacerdote em virtude do juramento, daquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Há outra diferença ainda. Aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer. Jesus, porém, uma vez permanece para sempre, possui um sacerdócio imutável. Por isso ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio,
se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. Nós vemos aqui a fundamentação do sacerdócio ministerial na igreja a partir do sacerdócio de Jesus Cristo. O sacerdote segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então ele vai pegar o sacerdócio levítico, da tribo de Levi, o sacerdote de Arão, baseado ali no sacerdócio de Arão, não é? E vai mostrar o sacerdócio proveniente de Melquisedeque, que não tem descendência, ele não tem nem princípio e nem fim, ele não tem aquelas características humanas, por isso que ele está vinculado ao Filho de Deus, ele é semelhante ao Filho de Deus. Ele é o príncipe da paz, o rei da paz da cidade santa, ele é o rei de Salém, o rei de justiça. E a gente percebe a superioridade de Melquisedeque porque é ele que abençoa Abraão. Então, nós vemos aqui o que o autor da carta aos Hebreus quer demonstrar. O sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico, aquele instituído na antiga aliança. Ele está mostrando o sacerdócio da nova aliança, que está vinculado a Melquisedeque, que é a figura do Cristo, que é a figura do Filho de Deus, e que está fundamentado em Cristo. E aí, aqui começa no versículo 23, aquilo que nós precisamos compreender dentro da dimensão cristológica e do sacerdócio de Cristo. Há outra diferença ainda. Aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque a morte os impedia de permanecer, Jesus, porém, uma vez que permanece para sempre, possui um sacerdócio imutável. Então, o sacerdócio de Cristo é imutável. Por isso, ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, o Cristo vive sempre para interceder pelos seus, por aqueles que se aproximam, por aqueles que se abrem a esse processo de salvação. Ele tem o poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, pois vivem para sempre para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Então, Jesus Cristo é esse sacerdote santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifício a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. E aí nós entendermos o sacrifício da missa, o sacrifício oferecido pelos sacerdotes do Novo Testamento, como eu sou sacerdote. É o único e eterno sacrifício de Cristo. É a nossa redenção, é a nossa justificação, é a nossa salvação que se estabelece no santo altar a partir do sacerdócio ministerial. De Cristo transferido, não é, para o sacerdote ordenado na Santa Igreja, que faz tudo em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, quando nós vamos a uma Santa Missa, nós precisamos ter essa consciência. Ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O sacerdócio de Cristo é santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Então é um sacerdote superior. Ele não precisa, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios a cada dia. Mas não se celebra a missa todos os dias? Não está oferecendo sacrifício a cada dia? Não, é o único sacrifício de Cristo. Isso que é preciso ser compreendido. É o único sacrifício da cruz que é presentificado no altar todos os dias
na Santa Igreja. Ele não precisa, vai dizer aqui, como os sumos sacerdotes, oferecer os sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, como efeito, constitui sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constitui alguém que é filho, perfeito para sempre. Então, quando você vai à Santa Missa e que você vê o sacerdote, vamos supor, você já acompanhou alguma missa que eu presido na televisão, né? É transmitido pela televisão. Quando eu estou no altar, ali é a pessoa de Cristo que oferece o sacrifício através de mim, pelas palavras. No entanto, que eu digo na consagração, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é a oferta do sacrifício de Cristo. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje? Precisamos valorizar os sacerdotes chamados e escolhidos por Deus para, em cada tempo, oferecerem o sacrifício de Cristo no altar. A Santa Missa é a presentificação do sacrifício de Cristo na cruz. Devemos buscar constantemente essa graça, usufruindo do sacerdócio e do sacrifício. Qual é a aplicação dessa palavra de hoje? Entender a imutabilidade do sacerdócio de Cristo, entender o poder que ele deu aos sacerdotes para aproximar o povo de Deus e a força do sacrifício da Santa Missa, que é justificação, que é redenção, que é salvação todos os dias no Santo Altar da Igreja até que ele venha. Isso está estabelecido. Então nós participamos desse sacrifício e por isso devemos valorizá-lo. Por isso devemos participar da missa com atenção, com devoção, com piedade, com muito fervor. E, se possível, se você conseguir, diariamente, para você experimentar os frutos desse sacrifício na sua vida. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecê-lo por esse dom do sacerdócio. Sacerdócio esse vinculado à ordem de Melquisedeque, o sacerdócio do Novo Testamento. Esse sacerdócio imaculado, puro, santo, justo, que vem da parte do Senhor e que é oferecido à igreja, ao povo de Deus. Nós agradecemos pela vida de cada sacerdote que o Senhor tem colocado e escolhido do meio do povo para estar servindo a Santa Igreja. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada um dos sacramentos instituídos pelo Senhor, especialmente pelo sacramento da Eucaristia, onde é presentificado o sacrifício do Calvário, o sacrifício da sua oferta de vida, o Senhor que é sacerdote, altar e vítima, o Senhor que se oferece a si mesmo por amor a nós, e em cada dia esse sacerdócio, essa graça, este sacrifício é presentificado no Santo Altar da Igreja Católica. Muito obrigado por nós sermos católicos, muito obrigado pela nossa fé, muito obrigado por esse dom da Eucaristia, muito obrigado pelo dom do sacerdócio. Isso enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de esperança e nos faz experimentar já aqui a força da sua salvação e o poder da sua intercessão por cada um de nós. Obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, por tão grande benefício e por tão grande dom. Valorizar os sacramentos. Valorizar o dom do sacerdócio dentro da Igreja Católica, porque o sacerdote perdoa os nossos pecados, o sacerdote celebra o sacrifício de Cristo, tudo isso em persona Christi, ele abre as portas da fé pelo sacramento do batismo, ele dá a graça do dom do matrimônio para aqueles que se casam, ele também oferece lá os últimos sacramentos dentro da dimensão da unção dos enfermos, da extrema unção. Ele também dá o sacramento da Eucaristia para aqueles que
experimentam essa graça, o crisma, através do sacerdócio ministerial, dos bispos. Então, é uma grande dádiva, é um grande dom que deve ser valorizado, mas também a Santa Missa. Se você pudesse programar para participar da missa diária, se programe, porque você está vivendo a presentificação do sacrifício de Cristo. Se não consegue, nunca falte uma missa de domingo, porque é fundamental para o seu crescimento espiritual. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.